Existe um nível de disciplina que faz as pessoas olharem para você com medo, e hoje você vai descobrir exatamente como chegar lá. Já viu aquela pessoa que nunca falha, que acorda todos os dias no mesmo horário, faz as mesmas coisas e simplesmente nunca para? Enquanto todos os outros desistem na terceira semana, ela continua. Enquanto todos os outros dão desculpas, ela aparece. E sabe o que as pessoas dizem sobre ela? Nossa, isso não é normal. Existe um sistema antigo criado por monges, Zen, no Japão, que produz exatamente esse tipo de consistência assustadora. Eles o chamam de Guji, a prática que se perpetua, e quando você entender como funciona, nunca mais vai quebrar uma meta. Mas tem um porém. Esse sistema não é para todos. Ele exige que você elimine uma parte de si mesmo que você nem sabia. Mas antes de eu mostrar como funciona, inscreva-se no canal. Curta o vídeo aqui embaixo e comente sobre o hábito que você mais quer criar na sua vida. Isso me ajuda muito e me mostra que você está realmente interessado em mudar. Vamos lá. Capítulo 1. O Despertar. A história que vou contar aconteceu com um programador chamado Rafael. Ele era inteligente, tinha uma carreira de sucesso, mas tinha um problema. Não conseguia manter nenhum hábito por mais de 2 semanas. Ele desistia depois de 2 meses. Meditação, 1 semana e pronto. Leitura, comprava um livro, lia 3 páginas e depois o esquecia na gaveta. Era sempre o mesmo. Segunda-feira, motivação total. Quarta-feira, primeira negociação mental. Sexta-feira, rendição completa. Domingo, promessas para a semana seguinte. Rafael tentou de tudo: aplicativos de rastreamento de hábitos, recompensas, parceiros de responsabilidade. Nada fancy, porque ele estava lutando contra algo que nem sequer conseguia imaginar. A própria arquitetura do seu cérebro. Até o dia em que descobriu por que os monges Zen conseguem meditar por 800 anos, seguidos sem falhar um único dia. E não é força de vontade. É algo muito mais profundo e muito mais assustador. Capítulo 2. O segredo dos monges. Nos templos Zen, existe uma regra que parece simples, mas muda tudo. Ryorin, traduzido literalmente, significa prática contínua sem interrupções. Sem interrupções. Você entende o que isso significa? Significa que desde 1200 depois de Cristo, todos os dias, às 3h30 da manhã, um sino toca no Temple High, e desde 1200 DC, código, todos os dias, os monges acordam. Não às 3h25, não às 3h35, exatamente às 3h30. Quer saber o que nunca acontece naquele templo? Nenhum monge fica deitado na cama pensando: hoje vou pular. Essa questão simplesmente não existe em suas mentes. Por quê? Porque eles entendem algo que você ainda não entende. Seu cérebro categoriza todo compromisso em 2 caixas: reversível ou irreversível. Compromissos reversíveis se tornam negociações mentais. Compromissos irreversíveis simplesmente acontecem quando um monge faz seus votos diante de toda a comunidade. Ele não está fazendo uma promessa. Ele está mudando sua identidade. Ele não está prometendo tentar meditar. Ele se declara um meditador. A comunidade testemunha, a identidade muda. A negociação termina. Um neurocientista da Universidade de Harvard, que estuda hábitos há 15 anos, descobriu algo revolucionário. Quando você torna um comportamento público, seu cérebro primitivo interpreta o fracasso como uma ameaça à sobrevivência. Nossos ancestrais que perdiam status na tribo morriam. Seu cérebro ainda funciona dessa maneira. Foi exatamente isso que Rafael fez. Ele parou de fazer promessas privadas e começou a fazer declarações públicas. Ele escreveu, em um papel: sou uma pessoa que medita 20 minutos, todos os dias às 5 horas da manhã, durante 90 dias consecutivos. Ele assinou, postou nas redes sociais, contou para todo mundo. Sua namorada disse: você está sendo dramático demais. Seus colegas de trabalho disseram: cara, você está se esforçando demais. Perfeito. Todas as pessoas que ele conhecia se tornaram combustível para sua motivação. Todas as manhãs, ele queria desistir. Ele pensava em ter que olhar todos nos olhos
e admitir que era apenas mais um cara que não conseguia cumprir suas promessas. O terceiro dia trouxe o primeiro teste real. O despertador tocou às 5 horas da manhã. Imediatamente, minha mente começou sua rotina habitual. Você está exausto. Isso não é saudável. Um dia não fará diferença. Mas algo fundamental havia mudado. A ideia de postar online que ele havia perdido depois de 3 dias era insuportável. Ter que olhar sua namorada nos olhos e admitir que havia desistido novamente. A declaração pública tornou a desistência mais dolorosa do que continuar. Mas aqui começava o verdadeiro problema. Capítulo 3. A guerra interna. Mesmo com toda essa pressão social, Rafael ainda travava uma guerra todos os dias. Suco não se importava com sua reputação. Ele queria dormir quando estava cansado. A declaração pública encerrou a negociação mental. Mas ele ainda lutava contra a biologia todas as manhãs. Foi então que ele descobriu o segundo princípio do monge. As horas inegociáveis. To-dos, os, dias. Você desperdiça energia mental com a mesma pergunta estúpida. Quando farei isso? Agora ou depois? Do café da manhã? De manhã? Ou à noite? Essa decisão consome glicose no seu cérebro, que deveria ser usada para a prática de verdade. Você está desperdiçando combustível, decidindo quando dirigir, em vez de realmente dirigir. Rafael escolheu às 5 horas da manhã. Não porque fosse uma pessoa matutina que adorava ver o nascer do sol, ele escolheu às 5 horas da manhã porque o mundo estava dormindo. Sem mensagens, sem e-mails, sem distrações, sem desculpas. O horário não era uma questão de otimização, era uma questão de eliminação. Eliminar todos os motivos possíveis. Para adiar, a primeira semana foi um inferno. Seu corpo resistia todas as manhãs, isso e normal. Seu corpo é uma máquina que funciona com padrões. E você está forçando-o a construir um novo padrão. Ele resiste. Na segunda semana, algo mudou. Ele começou a acordar 2 minutos antes do alarme. Seu corpo havia começado a se preparar para o que o aguardava. No dia 14, o alarme tocou e seus pés tocaram o chão, antes mesmo de sua mente consciente se ativar. Sem pensamento, sem decisão, apenas movimento. É isso que a maioria das pessoas não entende sobre horários fixos. Não se trata de encontrar a programação perfeita. Trata-se de eliminar o tempo como uma variável. Quando você faz algo em horários diferentes todos os dias, está pedindo ao seu cérebro para tomar uma nova decisão a cada vez. Quando a rotina é fixa, seu cérebro não pode questionar uma constante. Mas Rafael descobriu um novo problema. Sua rotina era fixa, mas ele mudava constantemente o que fazia durante esse período. Algumas manhãs, meditar parecia certo. Em outros dias, ele lia, às vezes fazia algumas flexões. Seu cérebro havia encontrado um novo ponto de negociação. Em vez de questionar o quando, ele começou a questionar o que. 20 minutos às 5 horas da manhã se tornaram confiáveis, mas a prática em si era um caos. A rotina fixa havia resolvido metade do problema, mas sua mente ainda encontrava brechas para negociar. Ele havia eliminado o quando, mas não o que. E é aqui que o ensinamento de Dogen sobre forma se tornou controverso, porque exige que você faça exatamente a mesma coisa, todos os dias, até que sua mente se renda completamente. Capítulo 4. O único caminho. Você pensa que a variedade mantém as coisas interessantes, mas é justamente na variedade que a consistência morre. Cada vez que você muda o que está fazendo, seu cérebro precisa tomar microdecisões. Devo fazer flexões ou burpees hoje? Que livro devo ler? Quanto tempo devo meditar? Cada pequena decisão é uma brecha por onde seus velhos padrões voltam a se infiltrar. Rafael estabilizou tudo completamente. 20 flexões, 10 minutos de meditação, 10 minutos de leitura. Mesma ordem, mesmo cronômetro, mesma coisa. Seu período de angústia pessoal, 90 dias de prática idêntica. Seus amigos o chamavam de robótico. Sua namorada dizia que ele estava ficando irritante. Eles não entendiam que ser irritante era exatamente o objetivo. Na terceira semana, sua mente entrou em guerra. Todas as manhãs, ela gritava por variedade. Isso é estúpido. Você não é um robô. Varie as coisas, ou você vai se esgotar. Na quarta semana,
Algo se quebrou. Não sua disciplina, mas sua resiliência. A voz da negociação foi se acalmando. Na sexta semana, ele já estava na metade das flexões, antes mesmo de perceber que havia começado. A prática estava se cuidando sozinha. É isso que as pessoas não entendem sobre consistência. Não se trata de força de vontade que dure para sempre. Trata-se de repetição, até que a força de vontade não seja mais necessária. Seu corpo aprende a sequência como um dançarino. Aprende uma coreografia. Um pesquisador do MIT, que estudou a automatização de comportamentos por 12 anos, explica: quando você repete uma ação no mesmo contexto por aproximadamente 66 dias, os gânglios basais do cérebro assumem o controle. O comportamento se torna automático. Você não está mais decidindo fazê-lo. Você simplesmente o faz. No dia 35, Rafael pegou gripe. No dia 40, ele estava viajando a trabalho. É aqui que o velho padrão entra em ação. Dia de folga por doença. Dia de descanso. Viagem. Exceção. É aqui que você desistiu antes, onde todos desistem porque a prática perfeita requer condições perfeitas, e condições perfeitas não existem. Mas Dogen entendeu algo sobre as lacunas que muda tudo. Ele escreveu que a prática deve continuar, sem nenhum momento de interrupção, porque nessa lacuna, todos os seus antigos padrões retornam. O que salvou Rafael quando tudo deu errado foi entender que a prática não exige perfeição. Ela exige continuidade. Capítulo 5. Práticas sem lacunas. A mentira do tudo ou nada matou mais consistência do que a preguiça jamais conseguiria. Você diz para si mesmo: se eu não consigo fazer os 20 minutos completos, por que fazer alguma coisa? Se eu não consigo fazer flexões perfeitas, espero até amanhã. Esse tipo de pensamento cria lacunas, e é nas lacunas que seu antigo eu reaparece. Observe qualquer atleta de elite, e você verá algo que as pessoas interpretam mal. Eles têm dias de descanso, mas esses dias de descanso ainda são progresso. São intencionais, estratégicos, planejados. Nunca porque se sentem preguiçosos, nunca porque não querem treinar. Um dia de descanso permite que eles treinem mais pesado amanhã. Isso ainda é movimento em direção ao objetivo. Mas quando você pula um treino porque está cansado, isso não é descanso, é retrocesso. Um rio nunca para de fluir. Durante uma seca, pode ser um fio d'água, mas nunca para. No momento em que para, deixa de ser um rio, torna-se uma lembrança de onde a água costumava estar. Seu treino é a mesma coisa. No momento em que você cria uma lacuna, você deixa de treinar. Você se torna alguém que costumava treinar. Chegou o dia da viagem. No 40º dia. Aeroporto às 4 horas da manhã. Reuniões o dia todo. Sem academia no hotel. Rafael fez flexões no banheiro do aeroporto. As pessoas olhavam para ele como se tivesse enlouquecido. Ótimo. Meditou no Uber. Leu. No avião, nada era perfeito. Tudo mantinha o ritmo em direção ao mesmo objetivo que ele havia declarado 90 dias atrás. Isso é Guioji. A prática continua por si só. Foi aí que as pessoas começaram a notar. Colegas de trabalho disseram que ele parecia diferente. Amigas disseram que ele estava ficando obsessivo. Alguém chegou a dizer que sua disciplina não era saudável, que pessoas normais não agem assim. Quando você ouve essas palavras, sabe que está no caminho certo. Pessoas normais obtêm resultados normais. Você não está tentando ser normal. Você está tentando ser inquebrável. Mas eis para o que ninguém te prepara. Os inesperados que você nunca viu chegar. As coisas para as quais você não pode se planejar, porque não sabe que elas existem. Capítulo 6. Pré-soluções. Seu filho fica doente. Seu carro quebra a caminho da academia. Seu chefe te faz ficar até mais tarde. Esses são os maiores obstáculos à consistência, porque você não planejou previamente como lidar com eles. Cada vez que um obstáculo inesperado surge, você precisa tomar uma decisão, sob pressão. Nessa decisão, naquele momento de caos, você sempre escolherá o caminho de menor resistência. O obstáculo vence porque você está travando uma batalha, para a qual
não se preparou. Os mosteiros Zen funcionam há séculos sem perder um único dia de prática. Terremotos, guerras, fomes, a prática continua. Como? Eles não tomam decisões quando os obstáculos surgem. A resposta já existe. Quando a sala de meditação alaga, eles vão para o refeitório. Quando o refeitório pega fogo, eles se sentam no pátio. Não há reunião, discussão ou negociação. O sino toca. A resposta é automática. Rafael anotou todos os obstáculos que já haviam quebrado sua consistência e PA resolveu cada um deles. Plano para a chuva. Flexões na garagem. Visitors em casa. Treino silencioso no banheiro. Ressaca. O que não deveria acontecer. Mas se acontecer, 2 flexões. 1 minuto de meditação. Uma página de leitura. Cada cenário tinha sua resposta predeterminada. Quando X acontece, eu faço Y. Sem pensar, sem negociar, apenas executar. O poder disso não está apenas em manter a sequência. Está em parar de desperdiçar energia mental com decisões. Seu cérebro sabe que, não importa o que aconteça amanhã, a prática continua. Essa certeza muda todo o seu sistema nervoso. Um psicólogo comportamental da Universidade de Yale, que estuda a tomada de decisões há 20 anos, descobriu que, quando você predecide suas ações, elimina a fadiga decisória do momento crítico. Seu córtex pré-frontal, responsável pela força de vontade, permanece intacto para executar, em vez de decidir. Day 70, a prática de Rafael, havia se tornado completamente automática. Às vezes, ele acordava sem nem se lembrar de ter feito. As flexors, seu corpo simplesmente se movia, pela sequência como uma máquina programada. A mãe de sua namorada o visitou por uma semana. Ele fez flexões no banheiro, às 5 horas da manhã. A prática continuou porque as respostas já estavam escritas. No dia 90, ele completou seu ângulo pessoal. 3 meses de prática ininterrupta. Mas algo mais profundo havia acontecido. Ele não era mais a mesma pessoa. Amigos, literalmente, disseram, sua consistência é assustadora. Sua resposta foi perfeita. Ótimo, capítulo 7. A transformação. Porque quando sua disciplina incomoda os outros, você finalmente está operando no nível certo. Sua existência prova que tudo o que eles dizem ser impossível é, na verdade, apenas desconfortável. É por isso que eles o chamarão de obsessivo. É por isso que dirão que você precisa de equilíbrio. Eles precisam que você diminua o ritmo para que eles se sintam melhor, para ficar parado. Mas você não está fazendo isso por eles. Você está fazendo isso porque descobriu o segredo. Consistência não se trata de fazer algo todos os dias. Trata-se de se tornar alguém que não consegue fazer de outra forma. Quando você implementa o sistema Goji, declaração pública, cronograma fixo, um método de prática impecável e respostas pré-definidas, você não está apenas criando hábitos, você está remodelando sua identidade. Você deixa de ser alguém que tenta e se torna alguém que simplesmente é. E quando isso acontecer, quando essa transformação estiver completa, as pessoas olharão para você e pensarão: como ele faz isso? E a resposta será simples: ele não faz. Ele é, a questão permanece. Você está pronto para esse nível de transformação? Porque não se trata de disciplina. Trata-se de morte e renascimento. A morte do seu eu inconsistente. O nascimento do seu eu inabalável. O sistema Goji não fará de você uma pessoa melhor. Fará de você uma pessoa diferente. Alguém que os outros olharão e pensarão: isso não é normal. E quando você ouvir essas palavras, saberá que finalmente chegou aonde queria. Se este vídeo mudou sua perspectiva sobre disciplina e consistência, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder conteúdos futuros que irão transformá-lo. E me conte nos comentários qual será a sua declaração pública. Que você implementará usando o sistema Goji? Lembre-se, a consistência que assusta os outros é a única consistência que vale a pena ter. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.